Amém. Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos de volta agora para a nossa série Conhecendo a Vontade de Deus hoje. Todos sabem que nos últimos 10 dias nós tivemos a conferência global, não apenas a conferência internacional, mas a conferência global, transmitida totalmente online, em que nós iniciamos lá no dia 4 de setembro, na sexta-feira retrasada, e terminamos no domingo à noite. Graças a Deus por essa conferência global. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos 13 mil inscritos, mais do que a capacidade toda da Estância Árvore da Vida em poder receber os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E tivemos uma palavra maravilhosa. E eu encorajo todos a ouvirem as mensagens. Então, para vocês terem uma ideia, nós tivemos o tema da conferência foi o primeiro e o segundo livro de Tessalonicenses. Uma igreja que foi rapidamente, tornou-se modelo para os irmãos ali em toda a Macedônia. E o tema da conferência foi: Deus está nos chamando para o seu reino e glória. Deus está nos chamando para o seu reino e glória. Está chamando você para o seu reino e glória. Então esse foi o tema da conferência global. E nós tivemos então até agora 12 reuniões, 12 mensagens. Eu vou ler rapidamente para vocês o título das mensagens. A mensagem 1 foi o poder do Evangelho. Você foi salvo pelo poder do Evangelho. Eu fui salvo pelo poder do Evangelho. Mensagem 2, o título foi justamente o título da conferência global. Deus nos chama para o seu reino e glória. Mensagem 3, uma visão panorâmica da situação dos Tessalonicenses, das viagens de Paulo, de como Paulo, Silvano e Timóteo chegaram àquela cidade através de um chamado de um jovem da Macedônia. Eles foram para Filipos e depois eles foram para Tessalônica. Louvado seja o nome do Senhor. Mensagem 4 foi a obra de fé. Sabe por quê? Porque essa igreja em Tessalônica, eles tiveram uma entrada, uma repercussão tão grande da presença dos apóstolos ali, que rapidamente eles ouviram a palavra, receberam a palavra, a fé foi gerada e ela passou a crescer mais e mais. Assim tem que ser na nossa vida. Quanto mais nós ouvimos a palavra, mais a fé cresce no nosso interior. Então essa foi a quarta mensagem. A quinta mensagem, sabe qual é a vontade de Deus? Ela é a seguinte: a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus quer que nós sejamos santificados. Isso consta lá do livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Mensagem 6, é um título maravilhoso. A vinda do Senhor é certa. Também é um título, é um texto de Tessalonicenses. Você não está aguardando a vinda do Senhor? Então vamos nos preparar, porque a vinda do Senhor é certa. E não apenas certa, como está próxima, por todos os eventos que têm acontecido, tanto na vida da igreja, na realidade do reino dos céus, na pregação do Evangelho por toda a terra habitada, e também nas nações, as coisas que estão acontecendo. Ouça a mensagem, está muito claro lá que a vinda do Senhor é certa. A mensagem 7 foi cuidar da fé nos tempos atuais. Sabe por quê? Porque o inimigo de Deus, ele está agindo de tal maneira para poder fazer a nossa fé ser abalada, esfriar o nosso coração para Deus, que a nossa fé não cresça e que a gente passe a duvidar da palavra. Então vamos cuidar da nossa fé nos tempos atuais. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Como que persevera? Exercitando a fé. Louvado seja o Senhor. A mensagem 8 foi santificados, íntegros e irrepreensíveis. Esse é o povo que vai trazer o Senhor de volta, que faz parte da sua noiva, que faz parte do seu exército. Santificados, íntegros e irrepreensíveis. Mensagem 9, dignos do chamamento de Deus.
Cada um de nós temos que ter um viver que seja digno do chamamento de Deus. É Deus que nos chamou, Deus que me chamou, Deus que chamou você. E nós temos que ter um viver digno desse chamamento. A mensagem 10 foi o mistério da iniquidade. Que mensagem, irmãos? Nós precisamos conhecer o plano de Deus, saber o que Ele tem no coração. É o que nós estamos vendo nessa série, conhecendo a vontade de Deus hoje. Mas nós também precisamos conhecer o inimigo de Deus, saber o que ele está aprontando, qual é a sua maneira de agir, como ele age. Esse é o mistério da iniquidade que já atua, fazendo com que as pessoas deixem de olhar para o Senhor, deixem de crer na palavra, deixem de ler a palavra, deixem de chamar e invocar o nome do Senhor. Então vamos conhecer, vale a pena você ouvir essa mensagem, é a mensagem 10, o mistério da iniquidade. E por último, nós vimos as mensagens 11 e 12, e o título foi o labor de amor. As duas mensagens, o labor de amor, parte 1 e o labor de amor, parte 2. E nós vimos que o Senhor, Ele deu toda a vida dele por amor a você, por amor a mim. E agora nós podemos também viver da mesma maneira, não para nós mesmos, mas para os demais, para os outros, apacentando, pregando o Evangelho, levando a vida para as pessoas, suprindo vida para as pessoas. Louvado seja o Senhor. Então, tudo isso você pode acompanhar através do site www.mensagensdasconferencias.com.br e você procure ali a conferência que tem esse título, Deus está nos chamando para o seu reino e glória, tá bom? Então, se você quiser acompanhar, acompanhe lá, mensagem 1 a 12, e ainda nós teremos mais 12 mensagens nos próximos finais de semana, para completar toda a série Deus está nos chamando para o seu reino e glória, de 24 mensagens, de 24 lições. Então, a volta do Senhor está perto. Muitas coisas estão mostrando isso para nós. Muito bom, também estamos muito alegres. Nós não fizemos a semana passada a série Conhecendo a Vontade de Deus hoje. Por quê? Porque nós estávamos na conferência, participando da conferência, e por isso nós não tivemos a mensagem de quarta-feira passada. Mas nós agora vamos retomar conhecendo a vontade de Deus hoje. Que graça que nós temos! E essa série, Conhecendo a Vontade de Deus hoje, ela é baseada em 4 capítulos do Evangelho de João, que são os capítulos 14, 15, 16 e 17, como o centro da vontade de Deus, talvez a revelação mais elevada que Deus poderia trazer para nós, através desses 4 capítulos. Então nós precisamos sim da palavra do Senhor, da palavra de Deus que nos traz a sua vontade, que nos ilumina e que cumpre a vontade de Deus hoje na terra, para que o seu reino seja introduzido entre nós. Ó Senhor Jesus! Então eu queria rapidamente fazer um pequeno resumo para todos a respeito do que nós já vimos no Evangelho de João, nesses capítulos, no capítulo 14, e nós vamos dar continuidade hoje com o capítulo 15, a segunda parte. No capítulo 14, é muito interessante que no versículo 1 do capítulo 14, o Senhor fala para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. É Deus falando. Sabe o que ele fala mais? Credes em Deus, crede também em mim. É o Senhor falando para os discípulos. Não fiquem turbados, perturbados, nessa situação atual da pandemia, que tem trazido tantas dificuldades para todos. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Credes em Deus, crede também em mim. E é interessante que o Senhor repete isso no mesmo capítulo 14 de João, no versículo 27, ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou,
não vou-la dou como a dá o mundo. E ele termina: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por quê? Sabe por quê? Foi preciso falar duas vezes? Porque as situações do dia a dia podem tornar-nos temerosos, abalados, podemos ser influenciados pelas situações todas que nos envolvem. Então aqui o Senhor está falando para os discípulos: olha, não fique perturbado, não fique atemorizado com tudo que está acontecendo, crê em mim, crê também em Deus. Nós não cremos? Vamos confiar no Senhor, na sua palavra, na palavra de Deus, no Deus que é vivo e verdadeiro, certo? E ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então a primeira coisa é que nós temos que crer no Senhor e na sua palavra. Louvado seja o Senhor. Aí no versículo 14:3, ele fala: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é mais um motivo para nós não termos medo, não ficarmos atemorizados, não termos o coração perturbado, porque o Senhor falou assim: eu vou, mas eu vou voltar, para que onde eu estou, vocês estejam comigo. Nós temos que ir para outra dimensão, a dimensão que o Senhor está. O Senhor hoje, Ele está assentado à direita de Deus, no terceiro céu, em regiões celestiais, e é lá que nós devemos estar com Ele. Mas como, irmão Beto? Pisando na terra, sofrendo todas essas coisas? Sim, mas o nosso espírito é que faz conexão com essa dimensão celestial, com essa dimensão espiritual. Não é a nossa mente, não é o nosso corpo, mas quando nós tocamos no Espírito, nós somos levados para uma outra dimensão. Tanto é que em Colossenses o Senhor fala que nós temos que buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, onde Cristo vive. E ele fala mais: se nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Mas eu não fui ressuscitado ainda. Sim, não fui porque eu não morri, mas aos olhos de Deus, quando o Senhor ressuscitou, Ele carregou todos nós. Nós já vimos que o Senhor na eternidade não tem tempo, portanto, quando Ele morreu, Ele já nos carregou nele, mesmo antes de nós termos nascido. E hoje nós podemos assentar nos lugares celestiais. Eu vou dizer, quem está lá no alto, nos lugares celestiais, ele é abalado com as coisas da terra? Ele sofre perturbação? Ele fica com medo? Não, porque ele está acima dessas coisas. Vamos tomar a palavra, louvado seja o Senhor. Então, mais um motivo para a gente não perturbar, não ficar perturbado e nem atemorizar. No capítulo 14 ainda, versículo 4 a 6, ele fala mais um motivo para nós crermos. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Todos nós precisamos de um caminho, e na verdade nós temos um caminho. Mas qual é o caminho que nós vamos tomar? Direita? Esquerda? Para baixo? Para cima? Sabe qual é o caminho que nós temos que tomar? É o caminho que o Senhor toma, porque Ele quer que nós estejamos onde Ele está. Olha o versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, se eu quero saber o caminho, eu tenho que ir até o Senhor, porque Ele certamente vai mostrar para mim o melhor caminho. Em Isaías, o profeta falou que o Senhor disse para o povo, ele falou assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos, porque os meus pensamentos, o Senhor falando, são mais altos do que os teus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os teus caminhos. Portanto, vamos andar por este caminho, não duvidando, crendo na palavra, exercitando o Espírito, para não sermos abalados em tempo algum.
Muito bom, Senhor Jesus. Versículos 8 a 10. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aqui está falando então que nós temos que conhecer. Ele falou assim: como? Mostra-nos o Pai. Se você conhece a mim, você conhece o Pai. Esse é o princípio que nós estamos aqui trazendo nessa série, conhecendo a vontade de Deus hoje. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3. Leia depois. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais seguros nós nos sentimos, mais correto nós vamos, melhor é o caminho que nós temos pela nossa frente, porque nós estamos na presença do Senhor. E mais, ele fala no final do 10, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Mesma coisa, nós temos que permanecer no Pai, permanecer no Filho, para fazer as mesmas obras. Vou dar um pulo aqui, vamos lá para o 16, João 14, 16 a 18, fala assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa é a promessa do Pai, a promessa do Senhor. Ele falou assim: eu vou rogar para que Deus, o Pai, mande outro Consolador, que não vai deixar vocês, porque Ele, quando estava aqui, Ele era Filho de Deus, mas tinha encarnado como Filho do homem, e Ele por um tempo iria deixá-los, porque Ele morreu, ficou 3 dias sepultado, e Ele ressurgiu, tornou-se Espírito que dá vida, e veio como outro Consolador, e agora Ele está para sempre conosco, não apenas por um momento, não apenas por um dia, não apenas por um momento. Versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Você conhece? Eu conheço. Então, se nós o conhecemos, Ele habita conosco. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Essa é a promessa do Senhor. Ele está em você, não duvide. Exercite o Espírito para tocar nesse Deus, nesse Espírito que dá vida, nesse outro Consolador. Versículo 18, outra promessa do Senhor: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então nós podemos ter um viver de não ficar perturbado e de não ficar atemorizado, porque Ele vive conosco. Senhor Jesus, aquele dia, aquela dificuldade, aquele momento, não é só nesse, na verdade todo o nosso tempo nós precisamos estar invocando o nome do Senhor, desfrutando da realidade do Espírito. Ó Senhor Jesus! O resultado é ser cheio da vida. Toma uma aguinha aqui, irmãos. Hoje está muito quente, está 34 graus. Versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aqui ele fala assim, naquele dia. Qual é esse dia? Vós conhecereis que eu estou em meu Pai, o Senhor está no Pai, e nós estamos nele, e eles estão em nós. Olha lá, eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É uma tripla comunhão, nós no Pai, Ele no Pai, né? Ele fala, eu estou em meu Pai, nós estamos nele e Ele está em nós. Então o próprio Deus está em nós. Isso naquele dia foi o dia que você conheceu o Senhor, foi o dia que eu conheci o Senhor. Percebe?
naquele dia, quando nós cremos no Senhor, recebemos o Espírito, isso se cumpriu. Nós cremos, nós recebemos. Eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Louvado seja o Senhor. Versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a palavra, viremos para ele e faremos nele morada. É a promessa do Senhor. Quando nós amamos o Senhor, nós guardamos a sua palavra que não cai por terra, e ele vem fazer morada em nós. Ele quem? O Pai, o Filho e o Espírito. O Deus triuno vem fazer morada em nós. Puxa, é para ficar atemorizado? É para ficar perturbado? Não, quando acontece de ficarmos atemorizados e perturbados pelas situações, nós podemos invocar, nós temos a quem recorrer, nós podemos pegar um foguete e ir para o terceiro céu. Esse foguete não é o foguete da NASA, esse foguete é o Espírito. Ó Senhor Jesus! Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse é o Consolador, aquele que o Senhor falou que iria pedir ao Pai para enviar outro Consolador. Qual é a função do Consolador? Uma delas, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Puxa, que coisa maravilhosa! Eu não sei como eu vou agir, eu não sei que caminho seguir, eu não sei o que eu vou fazer. Vai até o Espírito está lá para nos ensinar todas as coisas. Para quê? Para nos lembrar de tudo o que o Senhor falou para nós e vivermos tal vida separada para Deus. Então esse foi um pequeno resumo do capítulo 14, mostrando que no 14 o Senhor falou para nós: não se turbe nem se atemorize, credes em Deus, crede também em mim. E ele fala várias coisas para nós crermos. Louvado seja o Senhor, né? Muito obrigado por essa noite, obrigado por essa comunhão, obrigado por essa palavra. Enche a nossa vida de tudo que o Senhor é, de tudo aquilo que o Senhor tem. Obrigado pela palavra rica que o Senhor tem dispensado para nós. O Senhor faz parte de nós. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. O Senhor disse que não nos deixaria órfãos, para podermos viver na sua presença. Muito obrigado pelos capítulos 14 e 15 de João. Senhor Jesus, continua falando conosco, abrindo o nosso ser, para enxergarmos mais da realidade do Espírito, para vivermos tal vida elevada, acima de todo problema, acima de toda situação, acima de toda tribulação, para não sermos atemorizados, para não ficarmos perturbados, e hoje exercitar a vida do Espírito, para vencer todas as coisas. Senhor, muito obrigado. Irmãos, eu vou parar por aqui. A partir do versículo 9 do capítulo 15 até o final, é uma outra ênfase que o Senhor dá. Até aqui ele falou de permanecer na videira. Ó Senhor Jesus, permanecer na videira. A partir do 9 ele fala sobre o amor. Então é outro tópico que nós vamos deixar para as próximas semanas. Só o 9 eu vou ler. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Agora ele fala de permanecer no amor. Então nós vamos deixar para a próxima semana. Antes de encerrar, eu queria deixar um recado para todos. Graças a Deus, nós encerramos a conferência global. As mensagens ainda da conferência global, elas vão continuar de sábado e domingo à noite, sábado à noite, domingo de manhã, certo? Mais 6 semanas para completar as 12 mensagens que faltam para a série do alimento diário, Deus nos chamando para o seu reino e glória. Então nós vamos ter ainda as reuniões de sábado à noite e domingo de manhã, através do canal
do Instituto Vida para Todos, do canal do YouTube do Instituto Vida para Todos, tá certo? Nós aqui em Campinas estaremos retomando a reunião presencial do Partir o Pão com todas as recomendações que os irmãos passaram para nós. É uma reunião para um grupo pequeno de irmãos, para aqueles irmãos que não fazem parte do grupo de risco, isso é, acima de 60 anos, que tenham comorbidades ou menos de 60 anos com doenças crônicas. Então, se você está nessa condição, aguarde mais um pouco. Essas reuniões são para aqueles que têm dificuldade em acompanhar através das plataformas de reuniões que nós temos feito pelo Zoom. Cada grupo de reunião tem a sua reunião pelo Zoom. Nós temos a reunião de quarta-feira como essa, que é feita pelo canal do YouTube da Igreja em Campinas. Sexta-feira nós temos as lições da verdade, os fundamentos da fé cristã, que nós vamos terminar o volume 2 para depois iniciar o volume 3. Então, vamos, irmãos, prestar atenção para que não sejam todos que venham para a reunião. Nós não vamos ter nesse primeiro momento serviço de crianças, para não expormos as crianças e não expormos os demais. Todos devem vir com máscaras. A reunião vai ser curta, de 1h15, porque depois nós temos a mensagem da conferência que ainda vai se fazer por mais 6 semanas, no domingo de manhã. Isso tudo ainda vai ser passado a vocês através de um comunicado, mas para lembrar que nós estaremos retomando desta maneira, muito conscientes, com todo o cuidado para não expor ninguém a nenhum risco. Todos que virão têm que vir de máscara, usar álcool gel, fazer distanciamento social, as cadeiras já estão todas marcadas que não vão ser usadas e distanciamento social, tá bom? Então louvado seja o Senhor, não esqueçam de orar por isso também e vejam se vocês vão poder estar nessa reunião a partir do próximo domingo, dia 20 de setembro. Senhor Jesus, que o Senhor abençoe toda a igreja e todos os irmãos. Amém. Amados irmãos e irmãs, todo cristão precisa conhecer o que tem hoje no coração de Deus. Paulo escreve que estava oculto dos séculos e das gerações, se manifestou aos seus santos. Se não conhecermos a vontade dele, não venceremos. Nesta série, vamos explorar as profundezas de Deus, juntos, conhecendo a vontade de Deus, hoje.